Rússia emite mandato de prisão contra a primeira-ministra da Estônia. O Ministério do Interior russo pediu nesta terça-feira, 13 de 2 de 2024, um mandato de busca e prisão contra a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas. A parte não mencionou as acusações específicas contra a chefe do governo da Estônia. Kallas, por sua vez, descreveu o mandato de prisão emitido pela Rússia como falso. Nos últimos anos, o sentimento russofóbico tem aumentado nos países bálticos, que veem o fechamento de sua fronteira com a Rússia e a perseguição de cidadãos russos em seu território. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou a este respeito que altos funcionários da Estônia e da Letônia cometem atos hostis contra a Rússia e indicaram que são pessoas responsáveis por decisões que constituem uma profanação da memória histórica. Tanto a Estônia quanto a Letônia estão realizando campanhas para desmontar monumentos aos soldados soviéticos que libertaram seu território da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Kallas, de 46 anos, tomou posse como primeiro-ministro da Estônia em janeiro de 2021. Um ano e meio depois, formou um novo gabinete após uma crise ministerial. Em abril de 2023, foi reeleito para chefiar uma nova coalizão do executivo. Índia e Emirados Árabes Unidos assinam um acordo para corredor comercial transcontinental que ligará a Europa à Ásia. A Índia e os Emirados Árabes Unidos assinaram um pacto para um corredor comercial que visa conectar a Europa à Índia através de partes do Oriente Médio por via marítima e ferroviária. O anúncio feito nesta terça-feira, 13 de 2 de 2024, e alcançado durante uma visita do primeiro-ministro Narendra Modi ao Estado do Golfo, foi divulgado em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores indiano. Embora poucos detalhes sobre o que as partes tinham acordado tenham sido tornados públicos, o corredor anunciado em setembro passado à margem da cúpula do G20 em Nova Delhi pretende estender-se da Índia através do Mar da Arábia até os Emirados Árabes Unidos através da Arábia Saudita antes de se ligar à Europa através da Jordânia e de Israel, escreve a Reuters. Isto baseia-se em entendimentos e cooperação anteriores sobre esta matéria e promoveria a cooperação entre a Índia e os Estados e os Emirados Árabes Unidos, promovendo a conectividade regional, afirmou a declaração do Ministério citado pela agência britânica. Modi encontrou-se com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a quem o líder indiano frequentemente se refere como seu irmão. Esta é a 7ª visita de Modi ao Estado do Golfo desde que se tornou primeiro-ministro há quase uma década, fortalecendo os laços com um dos principais parceiros comerciais da Índia. Os dois países também assinaram um tratado bilateral de investimento e trocaram acordo de cooperação que abrange a interconexão elétrica, o comércio e a infraestrutura digital, diz a mídia. Hoje a nossa região atravessa um momento difícil, mas devido à nossa relação com vocês, estamos construindo muita esperança e ansiosos por um futuro com a Índia que esteja à altura das nossas ambições, disse Mohammed. O acordo parece sinalizar que ambos os estados estão avançando com um plano para estabelecer o corredor que pode minar a cintura de infraestruturas comerciais globais e a estratégia de conectividade rodoviária da China, analisou a mídia. Crise no Oriente Médio ameaça se transformar na nova primavera árabe, diz ex-membro do FMI. A prolongada crise no Oriente Médio provocada pelo conflito Israel e Hamas na faixa de Gaza ameaça repetir os eventos da primavera árabe, mas em escala ainda maior, disse a Sputnik, ex-membro do Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional e conselheiro especial do Ministério das Finanças da Arábia Saudita, Hussein Askari. Na minha opinião, podemos testemunhar uma repetição da primavera árabe, mas em esteroides, disse Askari ao avaliar as consequências da escalada de conflito na região do Oriente Médio. Para o ex-membro do FMI, governos dos países árabes não podem se dar ao luxo de continuar fechando os olhos para a situação desastrosa dos palestinos na faixa de Gaza, onde mais de 28 mil pessoas já morreram em meio à guerra. Eles terão que adotar uma posição firme em relação aos Estados Unidos e romper todos os laços com Israel, disse. Na opinião de Askari, os conflitos no Oriente Médio vão provocar ainda mais instabilidade, principalmente por conta dos problemas provocados pelos próprios Estados Unidos e seu principal aliado na região, que é Israel. À medida que a situação se agrava, os líderes dos países árabes estarão sob ameaça de derrubada se não lutarem e não apoiar os palestinos, previu esse representante do FMI. Em última análise, Hussein Askari admitiu que Washington terá que retirar tropas do Iraque e reduzir a presença militar no Bahrein e no Catar, onde atualmente estão as bases norte-americanas. O resto do Oriente Médio mudará radicalmente, resumiu. Guerra na faixa de Gaza durará mais de 4 meses. Dura mais de 4 meses. O conflito na faixa de Gaza começou após um ataque de foguetes realizado contra Israel pelo Hamas em 7 de outubro. Cerca de 1.200 pessoas morreram em Israel e mais de 5 mil ficaram feridas.
Israel também anunciou um bloqueio total à faixa de Gaza, que interrompeu a entrega de água, alimentos, eletricidade, medicamentos e combustível. No final de outubro, começou a fase terrestre da Operação Israelense no enclave. O número de mortos nos ataques israelenses na faixa de Gaza atingiu 28.473, com mais de 68 mil feridos, informou o Ministério da Saúde de Gaza. Anteplano da União Europeia para sancionar a China por comércio com a Rússia, Pequim alerta, ações serão tomadas. Bloco está analisando novas restrições econômicas a empresas, incluindo algumas baseadas na China e na Índia. Se aprovado o plano, será a primeira vez que a União Europeia imporá restrições contra empresas nesses países por causa da operação russa na Ucrânia. A China disse na terça-feira, 13 de 2 de 2024, que se opõe firmemente às sanções ilegais propostas pela União Europeia para impor restrições comerciais a 3 empresas chinesas como parte dos esforços para dificultar a economia da Rússia. Estamos cientes dos relatórios relevantes. A China opõe-se firmemente às sanções ilegais ou à jurisdição de braço longo contra a China com base na cooperação entre Pequim e Moscou, afirmou o Ministério das Relações Exteriores chinês em um comunicado citado pela Bloomberg. O bloco europeu está considerando novas restrições para cerca de 20 empresas, incluindo 3 companhias da China continental, uma de Hong Kong e uma da Índia. Se os Estados-membros aprovarem o plano, será a primeira vez que a União Europeia vai aplicar restrições às empresas na China continental e na Índia desde que a Rússia começou sua operação militar na Ucrânia. A nova proposta proibiria empresas europeias de negociarem com as entidades listadas como parte dos esforços do bloco europeu para reprimir a capacidade da Rússia. Companhias de Hong Kong, Sérvia e Turquia também estão na lista. As empresas chinesas e russas realizam intercâmbios e cooperação normais e não visam terceiros, nem devem sofrer interferência ou influência de terceiros, afirmou a chancelaria chinesa, acrescentando que Pequim tomará as medidas necessárias para assegurar resolutamente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas. As 4 empresas foram nomeadas Guangzhou Huaxai Technology, Shenzhen Biguan Trend e Yulfa Electronics, com sede na China continental e em Hong Kong, RG Solution. Em diálogos com o presidente chinês Xi Jinping, em dezembro, a liderança da União Europeia citou empresas chinesas específicas que o bloco alegou estarem a contornar as sanções. Nessas condições, Xi Jinping disse que Pequim retaliaria se a União Europeia sancionasse as companhias, lembrou o jornal asiático South China Morning Post, nesta terça-feira, 13 de 2 de 2024. Hora do pagamento, mais da metade da OTAN não cumpre obrigações de gastos com defesa. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou pela enésima vez os países da Organização Tratado Atlântico Norte, que ainda não conseguem cumprir a meta de gastos com defesa da Aliança Transatlântica. Quem são eles? Pergunta. Quando era o 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump fez repetidamente questão de exigir que os parceiros da OTAN na União Europeia aumentassem os seus gastos com defesa, alegando que a Europa estava se aproveitando e utilizando as capacidades dos Estados Unidos sem contribuir com a sua parte justa. As últimas observações do novamente candidato republicano à presidência dos Estados Unidos sobre o assunto levaram muitos a se perguntar se Trump tem razão nas suas críticas em a capacidade dos membros da OTAN de cumprir no cumprimento de suas promessas. Mecanismo de financiamento da defesa da OTAN. A OTAN não tem o seu exército, a OTAN não tem o seu próprio exército, mas as suas operações militares são equipadas e fornecidas pelos países membros. As contribuições variam em forma e escala. Por exemplo, os aliados podem optar por contribuir com alguns soldados ou milhares de soldados para uma operação ou missão da OTAN. As contribuições também podem incluir qualquer tipo de material, desde veículos blindados, navios de guerra ou helicópteros, até todas as formas de equipamento ou apoio médico, entre outros, salienta o site da organização. Em dezembro de 2006, os membros da OTAN concordaram em gastar anualmente pelo menos 2% do seu produto interno bruto nas suas próprias forças armadas para garantir a prontidão militar da aliança. O compromisso está vinculado no artigo 5 da OTAN, que estipula especificamente que qualquer ataque a um país membro é efetivamente um ataque contra todos eles. E invocar o artigo 5, que só aconteceu uma vez na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro dos Estados Unidos, não é automático, porque todos os 31 países teriam de concordar. Membros da OTAN não conseguem cumprir a meta de 2%. A meta de gastos com defesa da OTAN ainda não foi alcançada por 19 dos 31 países membros, de acordo com as estimativas divulgadas pela Aliança Atlântica em junho de 2023. Aqueles que não cumprem as suas obrigações incluem França,
1,9% gasto em defesa. Montenegro, 1,87%. Macedônia do Norte, 1,87%. Bulgária, 1,84%. Croácia, 1,79%. Albânia, 1,76%. Países Baixos, 1,7%. Noruega, 1,67%. Dinamarca, 1,65%. Alemanha, 1,57%. Logo atrás estão a República Tcheca, 1,5%. Portugal, 1,48%. Itália, 1,46%. Canadá, 1,38%. Eslovênia, 1,35%. Turquia, 1,35%. Espanha, 1,26%. E Bélgica, 1,13%. E o pior infrator, Luxemburgo, 0,72%. A Islândia, apesar de Estado membro, não possui forças armadas, razão pela qual o país foi omitido da lista. Países da OTAN que não cumprem a meta de gastos com defesa. Apenas 11 dos 31 países membros da OTAN conseguiram cumprir as suas obrigações para 2023, revelam as estimativas da aliança. Com 3,90%, a Polônia provou ser a maior gastadora da OTAN, seguida pelos Estados Unidos e pela Grécia, que contribui anualmente com 3,49% e 3,01%, respectivamente. Os outros países que atingiram o limite de 2% são Estônia, Lituânia, Finlândia, Romênia, Hungria, Letônia, Reino Unido e Eslováquia. A Alemanha descarta a promessa de atingir meta de 2%. Como exemplo do fracasso da OTAN em se unir em termos de despesas, o governo alemão recuou no ano passado no seu plano de se comprometer com a meta de despesa de 2% do PIB em uma base anual. O gabinete do chanceler alemão Oliver Scholz eliminou a cláusula correspondente do projeto de lei de financiamento do orçamento, que o governo aprovou anteriormente no último minuto. Quando solicitado na altura a comentar o assunto, a porta-voz do governo, Christian Hofmann, disse aos jornalistas que os planos para atingir a meta de 2% de gastos militares ainda valem para Berlim. No entanto, se recusou a fazer quaisquer comentários adicionais sobre a alteração da lei orçamentária. Documentos descobertos em Mariupol apenas o começo de uma trilha de evidências, diz especialista. Não é nenhuma surpresa que a cidade de Mariupol tenha se tornado o destino preferido para os testes de grandes empresas farmacêuticas em pacientes das enfermarias psiquiátricas, uma vez que tais testes são proibidos nos países ocidentais, disseram especialistas da Sputnik. As principais empresas farmacêuticas ocidentais testaram medicamentos reumatológicos em pacientes, incluindo crianças, em uma enfermaria psiquiátrica em um hospital na cidade de Mariupol, juntamente com autoridades ucranianas durante vários anos, de acordo com documentos obtidos pela Sputnik. Os testes foram realizados quando Mariupol estava sob jurisdição de Kiev até maio de 2022, quando a Rússia assumiu o controle da cidade. A divulgação pela Rússia de documentos que expõem grandes empresas farmacêuticas dos Estados Unidos e em outros países confirma não só a existência de um programa secreto de armas biológicas que visa o DNA eslavo, mas explica por que o Ocidente em geral se torna tão patologicamente obcecado em tentar manter a Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte e na União Europeia, órbita de influência dos Estados Unidos, disse Scott Bennett, ex-oficial de guerra psicológico dos Estados Unidos do Departamento, ex-oficial de guerra psicológico do Exército dos Estados Unidos e ex-analista de contra-terrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A grande rede de pesquisa e desenvolvimento de empresas farmacêuticas e médicas envolvidas mostra uma constelação de pontos de conexão que levam ao coração da cidade de Londres aos Estados Unidos e aos seus representantes secretos de inteligência, mercenários e escravos, dispostos a vender o seu próprio país, a Ucrânia, por 30 moedas de prata com a face da América do Norte na moeda, destacou Bennett. Segundo o analista, a descoberta acidental dos documentos no porão de um prédio recapturado pelas forças russas em Mariupol é apenas o começo de uma trilha de evidências que provavelmente conduziu um mundo sombrio e cheio de miséria entre 2008 e 2019, quando os ucranianos e russos foram usados como experimentos humanos para explorar com malévola, histérica, paranoica, delirante, psicótica. A pessoa humana pode ser manipulada, medicada e alterada cirurgicamente. O ex-analista de contra-terrorismo do Departamento de Estado sugeriu que o objetivo dos testes era construir exatamente o tipo de mercenários e soldados que torturariam sadicamente mulheres e crianças, cortariam órgãos de amigos e travariam uma guerra de terror sem qualquer das hesitações de moralidade, religião, costumes sociais ou tabus místicos, obscurecendo a mente sombria dos experimentos humanos listados nestes documentos. Quando questionado sobre por que Mariupol foi escolhida para os testes, Bennett disse que era o lugar perfeito para conduzir esta experimentação médica, porque as pessoas na área da cidade poderiam ser facilmente emboscadas, capturadas, aprisionadas e submetidas à experiência com grito de terror, grito de dor, com o sofrimento desses experimentos sendo escondidos nos porões subterrâneos. Ao se desbruçar sobre as possíveis repercussões legais para as grandes empresas farmacêuticas, o especialista disse que o embaixador russo na ONU deveria convocar uma reunião de emergência e acrescentar um conjunto de provas já apresentadas
Essa recente descoberta dos experimentos médicos que estavam sendo realizados pelo Ocidente para o desenvolvimento de armas biológicas rodadas para a guerra e outros enriquecimentos farmacêuticos. Embora a informação certamente seja reprimida como propaganda pelos asseclas da administração Biden que aquecem assentos na ONU, os documentos, assinaturas de pessoas que os fizeram são a prova viva de novos crimes contra a humanidade que devem ser apresentados para o mundo para julgamento, de acordo com Bennett. Ele argumentou que os documentos falam, primeiro, sobre a história do Ocidente, sobre o que eles estavam planejando, especialmente em 2008, quando o original global Viral Foreign Cash Institute, antes de mudar o seu nome para Metabiota, foi estabelecido pelo presidente norte-americano Joe Biden, financiado por Rosemont Seneca, usando o filho do presidente Hunter Biden e outros ligados ao senador Mitt Romney e a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi. Esta foi uma das peças centrais da agenda do Ocidente para usar e abusar da Ucrânia, realizando experimentos de guerra biológica em solo ucraniano, porque tinha sido proibida na América do Norte e no Ocidente em geral. Esta foi também uma das razões pelas quais o então vice-presidente Joe Biden ameaçou reter bilhões de dólares na Ucrânia, a menos que um promotor que investigasse essa corrupção fosse demitido. Victoria Nuland, arquiteto do golpe de Estado do Maiden de 2014 contra Kiev, usou a CIA, mercenários georgianos e políticos norte-americanos como John McCain e Lindsey Graham e outros a cultivar a atmosfera revolucionária em Kiev. Ela também foi a primeira pessoa a admitir abertamente ao senador Marco Rubio que os Estados Unidos tinham armas biológicas, empresas farmacêuticas e experimentos massivos sendo conduzidos nos porões escuros dos edifícios encharcados de sangue na Ucrânia, observou Bennett. O especialista manifestou confiança de que todos os responsáveis serão levados à justiça, sublinhando que, embora o tempo tenha passado e os gritos dessas pessoas experimentadas tenham desaparecido, o sangue destes ucranianos ainda clama por vingança, redenção e justiça dos terrenos destes edifícios e nos registros informáticos dessas empresas. Esperamos que a Rússia lhes conceda isso, porque o mundo, infelizmente, parece incapaz de tal atitude de coragem. O analista foi parcialmente apoiado por William Jones, o ex-chefe de revisão de inteligência executivo do escritório de Washington, membro não residente do Instituto Chongyang de Estudos Financeiros da Universidade Hamlin, que diz que, dada a falta de sucesso das forças de Kiev no campo de batalha e a recusa de compromisso, há todas as razões para acreditar que tal pesquisa poderia ser usada ofensivamente como arma. O mesmo mecanismo de controle que funciona poderia, sem problemas, conduzir experimentos que não seriam permitidos em suas próprias populações. Os ucranianos não têm governo para protegê-los disso, concluiu Jones. Scott Ritter, em entrevista de Putin, mostra que os americanos estão famintos por informações da Rússia. Na quinta-feira, o jornalista independente e ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson, transmitiu uma entrevista com o presidente russo, Vladimir Putin. Apesar da condenação da grande mídia, a entrevista rapidamente ganhou centenas de milhões de visualizações em várias plataformas. O sucesso da entrevista de Putin foi o resultado de os americanos estarem famintos por informações sobre o que a Rússia está pensando, disse a Sputnik, ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Scott Ritter. Anteriormente, Ritter falou sobre as tentativas de punir Carlson por fazer a entrevista, incluindo o ex-primeiro-ministro belga e atual membro do Parlamento Europeu, Guy Verhofstadt, que sugeriu que Carlson poderia enfrentar sanções por fazer a entrevista. Por que pecado? Pergunta. Interrogou Ritter. Pelo pecado de deixar o presidente russo falar? Pergunta. Indagou. A entrevista ganhou mais de 198 milhões de visualizações na rede social X, mais de 15 milhões de visualizações no YouTube, além de uma quantidade desconhecida em outras plataformas, incluindo o site de Carlson. Enquanto Ritter chamou Tucker de idiota por não estar mais bem preparado para a entrevista, ele disse que o importante é que Putin conseguiu falar com o povo americano através de sua perspectiva pessoal. As palavras de Putin estão ressoando porque os americanos vão refletir. Espere lá, a mim foi dito que este tipo é a personificação do mal. Foi-me dito que ele não quer um acordo negociado. Disseram que ele invadiu deliberadamente porque quer invadir a OTAN, explicou Ritter. E Putin está dizendo que ele está mais do que feliz em sentar à mesa e discutir, se alguém quiser falar. Que o problema aqui não é Putin, o problema aqui são os Estados Unidos. E as pessoas por todos os Estados Unidos da América vão entender. A entrevista de Tucker Carlson com o presidente russo Vladimir Putin, divulgada na quinta-feira, durou mais de 2 horas e cobriu uma série de tópicos,
incluindo o conflito na Ucrânia, a sabotagem do gasoduto Nord Stream e as relações Rússia-OTAN. Senado dos Estados Unidos aprova o projeto de lei sobre assistência à Ucrânia, Israel e Taiwan. O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira um projeto de lei sobre um pacote de ajuda de 95 bilhões para a Ucrânia, Israel e Taiwan. No total, 70 senadores votaram a favor do projeto, enquanto 29 votaram contra. O pacote de assistência inclui aproximadamente 60 bilhões para a Ucrânia e cerca de 14 bilhões para Israel. Na segunda-feira, 12 de 2 de 2024, o presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que não vai levar o projeto de lei de ajuda externa do Senado ao plenário da Câmara para consideração caso chegue à Câmara Baixa. Na quarta-feira passada, o Senado bloqueou um pacote maior de 118 bilhões que incluía medidas de política fronteiriça, juntamente com financiamento de segurança externa e nacional. A conta de 95,3 bilhões, por sua vez, inclui 60 bilhões para a Ucrânia, 14 bilhões em assistência de segurança para Israel, 9 bilhões em assistência humanitária para Gaza e 4,8 bilhões para apoiar os parceiros regionais dos Estados Unidos do Indo-Pacífico. Reino Unido vai enfrentar custo de longo prazo pelo Brexit, diz Goldman Sachs. A saída do país da União Europeia reduziu o tamanho da sua economia, comprometendo a capacidade de investimento do país, dizem analistas. O Reino Unido pagou um preço elevado pelo Brexit, que estimulou a inflação e reduziu o tamanho de sua economia, informou a Bloomberg na segunda-feira, citando economistas da Goldman Sachs. A saída da União Europeia reduziu o produto interno bruto real do Reino Unido em cerca de 5% em comparação com o desempenho dos seus pares econômicos. Segundo o economista-chefe europeu do Goldman Sachs, Sven Jari-Stein, 7 anos depois da campanha do referendo, o Reino Unido acabou com uma economia com baixo desempenho e um custo de vida crescente devido à redução do comércio internacional, ao fraco investimento empresarial e redução de migrantes provenientes da União Europeia. A maior parceria comercial do Reino Unido, observaram os especialistas. As evidências apontam para um custo significativo de produção a longo prazo do Brexit. Escreveram os economistas da Goldman Sachs em nota. O Reino Unido teve um desempenho significativamente inferior ao de outras economias avançadas desde o referendo da União Europeia de 2016. Estimativas anteriores de outros observadores também apontavam para um impacto negativo a longo prazo do Brexit. O Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e Social do Reino Unido estimou em novembro que o Brexit reduziu a dimensão da economia em 2% e 3%. O impacto deve aumentar para 5% e 6% até 2035. De acordo com as estimativas feitas no ano passado pelo Gabinete de Responsabilidade Orçamentária do Reino Unido, a saída da União Europeia provavelmente reduziu a produção econômica em 4%. No entanto, nem todos os problemas econômicos do Reino Unido podem estar ligados à saída da União Europeia. De acordo com os economistas da Goldman, os ventos contrários do Brexit somam-se aos danos causados pela PAN-C19, a crise energética desencadeada pelo conflito na Ucrânia, e às elevadas taxas de juros necessárias para controlar a inflação, que atingiu altos patamares históricos no Reino Unido. Descubra Drell, a nova bomba russa segura para civis. A mais recente bomba aérea russa, Drell, passou com sucesso em todos os testes definidos pelo Ministério da Defesa da Rússia. A produção em série da arma terá início no ano corrente. A bomba aérea planadora Drell foi projetada para destruir veículos blindados, estações de radar terrestres, postos de controle de usinas elétricas e sistemas de mísseis antiaéreos. A Drell é capaz de voar de forma independente até a distância necessária do alvo e se desdobrar sobre ele no momento certo. Se a algiva não atingir o alvo, ela se autodestruirá após o tempo definido e não representará perigo para a população após o fim das atividades militares.
A bomba aérea russa Drel. A produção do primeiro lote em série da bomba aérea Drel está programada para 2024. Na parte final da trajetória, as ogivas autoguiadas se separam do transportador e descem de paraquedas, visando os alvos com sensores de radar infravermelho. Ordem mundial mais justa, embaixador russo aponta vantagem da adesão do Irã ao BRICS. A adesão do Irã e de outros países ao BRICS fortalece a parceria estratégica e as posições internacionais da organização, disse em entrevista a Sputnik Alexei Dedov, embaixador da Rússia na República Islâmica. A adesão do Irã e de outros novos membros à associação reforça a parceria estratégica e a posição internacional desta importante organização. Em princípio, as relações internacionais estão passando por uma profunda transformação que reflete a formação de uma ordem mundial mais democrática e justa, disse Dedov. O embaixador ressaltou que o Irã parte da necessidade e irreversibilidade da tendência de diminuição da influência dos países ocidentais nos assuntos mundiais. Tal como nós, o Irã acredita que o multilateralismo deve ser desenvolvido em vários formatos, nos quais trabalham pessoas com ideias semelhantes, destacou o diplomata. Dado o fato de que a Rússia preside no BRICS, estamos empenhados em uma estreita cooperação com todos os membros da organização, incluindo o Irã, acrescentou Dedov. O BRICS é atualmente composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Arábia Saudita. Os 5 últimos se tornaram novos membros de pleno direito da associação em 1º de janeiro deste ano. Parceria regional em alta. Bolívia se deixa levar pela locomotiva do crescimento brasileiro. La Paz e Brasília estreitaram os laços para o desenvolvimento conjunto de plantas de produção de fertilizantes, minerais e combustíveis, entre outros projetos de relevância econômica para os países. O analista Juan José Bedregal falou a Sputnik sobre o efeito positivo de o Brasil ter recuperado a liderança da região e o significado para a Bolívia. Nas últimas semanas, os governos de Luiz Inácio Lula da Silva assinaram um memorando de entendimento em diversas áreas, como produção de energia e fertilizantes, bem como cooperação para o desenvolvimento de biocombustíveis na Bolívia. São as primeiras iniciativas conjuntas realizadas desde a entrada do Estado plurinacional no Mercado Comum do Sul, Mercosul, como membro pleno, o que foi conseguido graças ao apoio do atual presidente do Brasil. Os acordos implicam promover o desenvolvimento de usinas e troca para o desenvolvimento da política de biocombustível que trabalhamos no país. Faz parte também da ação de promoção de investimentos que, sem dúvida, surte efeito. Falamos de biocombustíveis e biotecnologia que é necessário para aumentar a produção de matéria verde, disse o ministro de Hidrocarbonetos e Energia, Franklin Molina Ortiz, ao canal estatal Bolívia TV. O memorando também prevê a produção conjunta de fertilizantes. Esta cooperação estratégica nos permite não só realizar estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, mas também configurar projetos de engenharia para atrair investimentos para o nosso país e, logicamente, melhorar o comércio de fertilizantes, fosfatos e potássicos, disse o ministro. Para um analista econômico, Juan José Bedregal, a aproximação entre Brasil e Bolívia faz parte da política promovida pelo presidente brasileiro desde sua posse. Da mesma forma, o analista se mostrou otimista quanto ao impulso que o vínculo reforçado que o governo Lula dará ao Estado plurinacional, que neste período conseguiu fazer do gigante sul-americano a nona economia mais importante do mundo. Vemos uma recuperação das relações bilaterais de mãos dadas com o Brasil, que recupera a liderança econômica e geopolítica na região. Um Brasil que se posiciona diante do mundo como um dos líderes da economia global, junto com o BRICS, o bloco de países emergentes originalmente composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O economista destacou a capacidade propulsora que o Brasil tem para outras economias da região. É o país que mais cresce na América do Sul, assim se torna uma locomotiva de crescimento, porque a maioria dos países sul-americanos tem fortes relações comerciais com o Brasil. Portanto, enquanto a economia brasileira estiver prosperando, ela também impulsionará nossas economias. Desde 2017, a planta de produção de ureia funciona em Bulu trópico de Cochabamba, centro boliviano. Durante 2023, 2/3 de sua produção foram vendidos para o Brasil. Naquela região foi inaugurada no final do ano passado a fábrica de fertilizantes granulados NPK, nitrogênio, fosfato, potássio,
cuja produção anual será de 60 mil toneladas. Segundo o Ministério dos Hidrocarbonetos, o país vizinho tem interesse em comprar a maior parte deste produto, que atualmente exporta com a Ásia na sua totalidade. O acordo contempla cooperação estratégica para estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, visando o desenvolvimento de projetos em Três Lagoas e Cuiabá, no Brasil, para a produção de fertilizantes entre a estatal brasileira Petrobras e a Cimientos Petrolíferos Fiscales de Bolívia. O mesmo setor será desenvolvido na cidade fronteiriça de Puerto Quirajo, no departamento boliviano de Santa Cruz Leste. Da mesma forma, serão produzidos avanços nos projetos de extração de soja e outros metais das salinas de Iuno, em Potosí, e de Copaíça, em Oruro. Segundo o Bedregal, encontramos um mercado importante na América do Sul, pois na Bolívia estamos rodeados de potências agroindustriais muito importantes, como o Brasil e a Argentina. Portanto, é muito importante fornecer fertilizantes. Com os projetos em desenvolvimento, a Bolívia pretende se tornar um dos mais importantes produtores de agroinsumos em nível regional. O economista lembrou que, quando a fábrica de Bulo Bulo foi inaugurada, a oposição ao então presidente Evo Morales criticou o projeto de ureia e amônia. Eles não tinham a visão de que a Bolívia poderia se tornar um importante fornecedor de agroinsumos em nível regional. Da mesma forma, Bedregal destacou que, durante anos, a Bolívia exportou gás como matéria-prima. Hoje demonstramos que é possível agregar valor ao gás por meio da ureia, de energia elétrica, do gás liquefeito, de petróleo e de outros tipos de combustíveis consumidos na região. Essas exportações, claro, representam a maior receita de divisas para a Bolívia. A abertura de novos mercados, fundamentalmente o brasileiro, é importante para o país, disse o entrevistado. Nas últimas décadas, Brasil e Argentina foram os principais mercados para o gás boliviano, mas no país presidido por Javier Milei pretende deixar de comprá-lo em meados do ano, quando passariam a utilizar apenas os recursos da jazida de Vaca Muerta, na província meridional de Neuquén. Bedregal avaliou que o campo de Vaca Muerta, embora seja muito importante, não é tão competitivo, porque ele utiliza a técnica de fracking, fraturamento hidráulico com perfurações de mais de 3.000 e 2.000 metros de profundidade. Portanto, o fornecimento de gás ao Brasil não corre perigo. Na Bolívia, temos uma importante infraestrutura de transporte que nos permite manter a competitividade. Hoje, a Argentina não tem sequer um gasoduto com capacidade adequada. Por outro lado, o gasoduto da Bolívia chega ao Centro Industrial de São Paulo, alertou o especialista. Para o economista formado pela Universidade Maior de San Andrés, a plena incorporação da Bolívia ao Mercosul pode trazer benefícios ao comércio com outros países da região, como Uruguai, Argentina e Paraguai. A Bolívia está se conectando com a hidrovia Paraná-Paraguai, o que para nós significa uma ligação importante com o Oceano Atlântico. Temos que implementar projetos para desenvolvimento de Puerto Bucho, Santa Cruz e as margens do Rio Paraguai, considerou o analista. Puerto Bucho está localizado na fronteira entre Bolívia e o Brasil e está ligado ao Paraguai pelo rio do mesmo nome, razão pela qual está esta infraestrutura portuária de grande relevância estratégica para chegar ao Atlântico. Outro projeto é o corredor ferroviário bioceânico, cujo objetivo é ligar os portos de Santos ao porto de Ilo, Peru, através de linha ferroviária que cruzaria a Bolívia de leste a oeste. O projeto nos tornaria um elo importante na rede ferroviária regional. Temos um conjunto de projetos que beneficiam a economia boliviana, concluiu Bedregal.